Ok. Boa noite a todos. Vamos começar a nossa musicoterapia de hoje, falando de uma música que tem uma letra pequena, porém de uma grande dimensão. Então, nós vamos começar com esse slide que vocês estão vendo aí. Esse ar de liberdade completo, onde uma pessoa olha para o horizonte e joga seus pensamentos ao além. Quantas vezes nós já não ficamos naquela situação de que parece que a gente está olhando para o nada, mas na verdade a gente está olhando para um tudo, através dos nossos pensamentos, olhando a vida, passar na nossa mente como se fosse um filme. E a gente olha a natureza ao nosso derredor e meio que leva um susto, porque parece que, nesse caso, as nuvens, as águas, o sol, toda a natureza sabe o seu lugar, sabe para onde ir e por que ir. E nós vamos planando pela natureza com os nossos pensamentos em busca de alçar os voos para a nossa vida, que muitas vezes mantém os nossos pés presos no chão e nos impede de voar. Porque nós voamos com os pensamentos. Nós vamos a muitos lugares com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos nos libertam, eles nos levam a muitos lugares. E o Livro dos Espíritos, quando fala da emancipação da alma, diz assim: há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que causa a que duas pessoas se vejam e compreendam entre precisar sem precisar necessariamente dos sinais restritivos da linguagem. Então, veja, este ser que está pleno e voando, ele está entrando em comunicação com muitos outros pensamentos, que, assim como o dele, ecoam no ar. E também pode, neste momento, aproveitar para se encontrar com aqueles a quem ama, com aqueles que sincronizam com a sua forma de pensar, com a sua forma de ser, com a sua forma de ver a vida, com as suas expectativas de transformação de si mesmos. Nós nos colocamos em comunhão. A nossa alma entra em comunhão com muitos nestes momentos. E no segundo slide, nós vamos nos deparar com este mesmo ser, pensando da mesma forma, ecoando seus pensamentos, só que agora existe um diferencial nele. É como nós fazemos. Nós caminhamos grande parte da nossa vida em buscas, em questionamentos, em reflexões, até que um dia encontramos a presença de Deus em nossa vida. E começamos a permear nossos pensamentos e nossos voos com a presença de Deus. Então, Deus passa a estar mais constante no nosso existir, no nosso pensar, no nosso voar. E sobre essa questão, o Livro dos Espíritos, lá na sua introdução, diz assim para a gente: entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. Então, o que verdadeiramente, para o nosso
voar, para o nosso pensamento alcançar patamares maiores, encontrar-se com Deus, permear os nossos pensamentos com Deus, com a natureza, mergulhar no pensamento divino. O que nós temos de triunfante em relação aos outros seres que habitam este planeta é o nosso senso moral. É este senso moral que fica nos perguntando: o que eu estou fazendo aqui? Por que comigo? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu sou nesse contexto de mar, de nuvens, de céu, de sol, de lua? O que eu sou disso tudo? Esses pensamentos que me norteiam, quando passam a ter Deus integrado com ele, e o meu senso moral vai se desenvolvendo, essas questões vão se dissipando, porque naturalmente eu vou entendendo que o que me diferencia de questionar por que eu aqui estou, e a planta não se questiona isso, é porque eu sei que estou aqui porque Deus me ama. E no próximo slide, nós encontramos um rosto mantado de vários outros rostos, porque nós acreditamos na reencarnação. E mesmo que não estivéssemos falando de reencarnação, estamos falando das várias faces que numa única vida nós adotamos, porque nós mudamos muito. Se você for olhar de 10 anos para cá, quantas mudanças você sofreu? E este ser que pensa, quando ele se conscientiza da presença de Deus em sua vida, o seu pensamento voa mais alto, mas voa pelo universo, e ele se vê nesse horizonte, nessa linha limítrofe entre o céu, a terra e o cosmos, como um ser integrante desse conjunto existencial. Esta criação está em torno dele e ele está mergulhado nesta criação. Nós fazemos parte da criação bela que Deus faz. Toda essa beleza que vocês estão vendo nesse slide faz parte do ser belo que habita o nosso ser. Os nossos pensamentos nos permitem enxergar o ser belo que existe em nós e que quer sair, e que quer florir, e que quer renascer a cada dia. E lá no Livro dos Espíritos, quando fala novamente da emancipação da alma, existe uma pequena frase entre um trecho e outro que os espíritos dizem. Espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos. Quando nós nos colocamos com o nosso pensamento voando sobre o universo infinito, nós nos conectamos com todos os espíritos simpáticos a nós. Aqueles a quem amamos e a quem nos amam. Aqueles que pensam como nós, que querem o nosso bem, que querem as nossas virtudes, que querem o nosso crescer como Cristo tanto nos fez entender. Estes seres que se comunicam pelo universo infinito despertam em nós a vontade da evolução deste senso moral que nós trazemos em nós. É um eterno crescer de vivências. E no próximo slide, a música propõe: vê, mas vê, presta atenção.
Que bonito sol brilhar no céu. Você sabe que não fomos nós que pusemos o sol aí. Você sabe que ele não vai deixar de falhar. Ele sempre estará interrompendo uma noite. Você sabe que ele não deixará de irradiar seus raios para nós. Porque assim é a sua missão. Dar luz e calor, energias saudáveis. A importância do sol para a nossa vida orgânica é incalculável. Mas a importância do sol para a nossa realização moral, para o nosso despertamento emocional é fantástico. O sol brilha numa intensidade que não nos deixa olhar para ele. Porque ele simplesmente diz: eu brilho e brilho. Como nada pode brilhar tão belo quanto a vontade de alçar voos pelo universo infinito. O sol é uma lição, é uma imensa lição de existir. E se nós formos olhar a questão 58 de O Livro dos Espíritos, ele fala a respeito do sol. Allan Kardec questiona a respeito do sol. E entre tantas e tantas respostas, os espíritos dizem: pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do sol? O que significa isso? Ah, nós sabemos muito pouco. Sim, nós sabemos muito pouco. Mas isso não nos mostra o que nós não sabemos. Essa pequena expressão da frase nos mostra algo que nós já sabemos. Que quem colocou este sol para brilhar para nós, colocou como fonte de luz, porque a luz dissipa as dúvidas, dissipa a treva, dissipa a escuridão, dissipa o mal. E uma fonte de calor que acaba o gélido, que acaba o frio, que acaba com o torpor do gelo. Quem colocou este sol aí fez unicamente para trazer luz e calor aos nossos corações. Embutida na resposta está o amor de Deus por todos nós. E aí nós vamos para o nosso próximo slide, que é um tanto quanto curioso. Redescobre a vida. Vai chegando um tempo em que nós vamos aprendendo muitas coisas, nós vamos conhecendo muitas pessoas, nós vamos observando muitas formas de pensar e ser. E nós começamos a descobrir a delicadeza do nosso coração. O nosso coração é delicado, é feito aquela borboleta que voa. Mas vocês sabem que a borboleta vive poucos dias? Ela vive poucos dias. Mas nesses poucos dias em que ela vive tudo que ela tem que viver. Faz tudo o que tem que fazer. Transforma-se de lagarta a borboleta num processo de transformação maravilhoso. Transforma-se de um ser que rasteja para um ser que voa, que liberta-se. Assim como nós podemos nos sentir assim pelo nosso pensamento. Ao invés de ter o nosso
coração preso ao chão, nós podemos delicadamente abrir as nossas mãos e fazer de nós seres que flutuam na criação, à mercê das ondas do amor de Deus. E novamente eu volto ao Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre o princípio vital, e ele diz assim: os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte ativa íntima que lhes dá a vida. A vida está latente em nós. Por mais que nós tenhamos a intenção de não aproveitá-la, não usufruir da vida como ela foi feita para nós, ainda assim ela está latente em nós. A sua vida é um presente especial de Deus, que transformou matéria e espírito para criar você, um ser capaz de transportar-se, voar pelo pensamento até onde quiser, receber do seu amor e do seu calor através de um sol que ninguém tira dali. E você pode tornar-se leve, livre. E apesar de arrastar-se no mundo onde há uma grande gravidade que o puxa, ser uma borboleta que, transformada depois de muito trabalho e esforço, deixa aquela vida latente se transformar e te deixa alçar voos bem mais altos. E no nosso próximo slide, nós olhamos essa imagem. Olha para essa imagem. Isso tem aí na natureza, constantemente. O sol nascendo ou indo dormir. O sol se apresentando a todo momento para você, para mim. Este é um recado de Deus. Então eu posso olhar essa natureza enxergando Deus, porque Ele está mandando o meu recado, mas está mandando este recado para mim e por toda parte. Uma hora Ele manda para metade do planeta, daqui a pouco Ele manda para outra metade do planeta. Mas Ele manda o seu olhar luminoso, quente, cheio de energia para alimentar essa vida latente, íntima, que existe em nós todos os dias. Então, redescobre a vida, enxergando Deus por toda parte. Eis a diferença entre você e os demais seres orgânicos. E o Livro dos Espíritos, quando fala dos Espíritos, diz assim, com relação a Deus, sabe o que ele diz? Somos seus filhos, pois que somos sua obra. Este mesmo Deus que criou este sol, que criou este luminar maravilhoso que nós enxergamos. Vai lá na Ponta Negra ver a hora dourada. A hora dourada é a hora que o sol vai dormir e que tudo fica dourado. A água, as plantas, a encosta da praia, você, tudo fica dourado à luz do sol.
Este mesmo ser que fez este sol, que fez esta hora dourada, criou a nós. E diferentemente do sol, nos chamou de filhos, porque somos sua obra. Eis aqui uma expressão de amor, um ser tão poderoso, chamar a você de filho, de filha. Isso é amor. Não importa o tamanho de Deus. Para Ele, o que importa é que você é importante. E como nosso próximo slide, você se sentado lá na hora dourada, dizendo: a vida é uma arte. Ah, é. A vida é uma arte. Nem sempre estamos prontos para enxergar a subjetividade do artista, mas a vida é uma arte. E com o tempo, nós vamos enxergando isso e vamos enxergando Deus em cada ser a florescer. Quantos que você conhece, de repente, numa época da sua vida, já te deram expressões de amor, de carinho, de fraternidade. Eu tenho muitas pessoas que eu amo assim. Eu não vejo todo dia, não vivo na casa das pessoas, não estou com elas a todo momento, mas elas estão comigo o tempo todo, porque eu simplesmente vejo em cada uma delas Deus a florescer. É filho, é filha de Deus. Então, eu vou tomar cuidado com isso. Eu vou prestar atenção. Eu vou dizer o que eu acho. Eu tenho que melhorar em mim muitas coisas, mas sem deixar de prestar atenção. Que o ser que está ao meu lado também é Deus a florescer. E isso, meus irmãos, enxergar isso que eu estou dizendo, este momento em que nós olhamos o horizonte, nos encontramos com Deus e vemos Deus ao nosso derredor, mesmo que o mundo seja cheio de provas e expiações, conseguir enxergar isso é um momento sublime. Não resta dúvida. É um momento sublime, porque assim acontece o que tem no próximo slide. Fica assim como os meus olhos estão agora, brilhando. Né? O outro não brilha. Mas a alma brilha. O amor do próprio Criador me faz sentir o Criador. E eu abro os meus braços e não olho mais para o horizonte com os meus pensamentos perdidos, porque eu sei a quem direcionar os meus pensamentos. Eu sei o que dizer e para quem dizer. E o amor que me faz sentir esse Criador é o amor que Ele, o Criador, coloca à minha disposição, nesse sentimento íntimo, latente que existe em mim, chamado vida. Que me faz ver Deus em cada ser a florescer. Nós vamos ouvir a musiquinha, e ela foi tocada no violão,
cantada e a percussão foi feita lá no Centro Espírita Educandário de Luz, toda em copinhos de plástico, copinhos descartáveis. E ficou assim. Vamos ouvir? O pensamento voa pelo universo infinito. Vê que bonito o sol brilha no céu. E descobre a vida, enxergando Deus por toda a parte. A vida é uma arte sem fim. Siga pela estrada rumo à verdade, caridade, amizade, Deus em cada ser a florescer. Momento sublime, luz que me acompanha e me traz paz, o amor me faz sentir o Criador, o Criador, o Criador. Boa noite a todos.